Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, eu queria continuar um pouco o assunto do vídeo de ontem, só que do outro lado da história, para ver se a gente consegue desenvolver um pouco o problema da dependência do outro ou não, da necessidade do outro ou não, ou da separação do outro, da capacidade de existir sozinho, e o tanto de coisa que isso diz pra gente, que às vezes a gente quer também simplificar e fala, não, então eu vou ficar bem sozinho, ou não, eu preciso me casar pra ser feliz. Vamos a essa pergunta aqui do outro lado. Tenho 20 anos e nunca tive um relacionamento / compromisso sério, segundo o modelo definido como a maioria da minha idade. Por outro lado, conquistei um relacionamento comigo muito seguro. Busquei o autoconhecimento, o equilíbrio emocional e entrei em contato com o saber feminino transformador. Tive inúmeras experiências na solitude. Mas ao refletir sobre ter um compromisso com alguém, me desestabilizo. Sinto inseguranças, ansiedades e cobranças. Seria medo? Não querer sair da zona de conforto? Não ter encontrado alguém ou apenas não querer o tal relacionamento? Ou um sintoma do individualismo no ser humano? Poderiam discorrer um pouco sobre? Um grande beijo. Bom, é legal que ela já aponta aqui várias possibilidades de leitura, né? Mas então vamos falar um pouco sobre isso, porque, enfim, essa ideia da descoberta da sua individualidade, quando que isso vira individualismo, a solitude pode virar individualismo ou não, são todos termos que a gente está usando o tempo inteiro agora, sem talvez parar muito bem para pensar o que essas experiências são. Elas viram termos, mas vamos falar sobre isso, vamos com calma. Bom, primeiro que eu acho interessante disso tudo é que ela tem 20 anos, né? Assim, com 20 anos, eu, pelo menos, não tinha capacidade de ir na esquina sozinho, assim. Eu estava na faculdade e tal, claro, tudo bem, mas esse grau de elaboração sobre o que vai ser a vida, o que eu sei sobre mim e tal, muito embora talvez eu dissesse isso, eu não tinha realmente. Então eu acho que tem uma coisa que acontece com a gente hoje, que ao mesmo tempo, por um lado, a gente está vivendo um atraso. Tem uma outra pergunta muito legal sobre isso, talvez eu faça um vídeo amanhã sobre isso, mas uma demora assim, maior na capacidade de se tornar independente financeiramente e tal. Por outro lado, a gente agora com 18, 20 anos já sabe muitas coisas, tem acesso a muitas informações e conteúdos e coisas e tal. Não que a gente não tivesse biblioteca antes, mas é muito diferente a lógica das redes e do Google, né? Então, enfim. Bom, então o que é que você sabe ou que você tem que saber sobre você com 20 anos? Acho que isso varia muito, mas eu acho que aqui tem uma coisa que eu diria, a primeira coisa que eu diria para ela é calma. Com 20 anos, não ter tido um relacionamento no sentido formal da coisa é absolutamente normal, na minha opinião. 20, assim, com 30 também seria, mas com 20 anos é meio que, bom, é isso aí, você está começando a descobrir as coisas. Então parece que com 20 anos a pessoa já tem que ter tido vários relacionamentos, ter vivido várias coisas, já tem que estar na terceira fase da vida, assim. Então acho que falta calma para a gente olhar para as coisas. Mas tudo bem, isso é uma impressão que eu tenho sobre o relato de muitos jovens, pessoas mais jovens que me escrevem, tentando saber as coisas muito fortemente com essa idade, assim. Bom, tá. Mas aí, então vamos falar sobre o que é isso de se relacionar com o outro ou não, por que a gente precisa do outro ou não. Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, dizer que seja você mais... Você pode estar então na nossa suposta escala num campo de estar mais tranquilo com o seu individual, com a sua solitude e tal, ou num campo de ter mais necessidade da presença de uma outra pessoa. Todos nós, de qualquer maneira, no nosso processo de existir no mundo, passamos por uma etapa de dependência, né? A gente depende, os mamíferos em geral, mas os humanos dependem do outro, de uma outra pessoa, de outras pessoas, de um jeito muito intenso por uma longa fase, né? A gente depende de outra pessoa para existir. Mesmo, a gente depende mesmo, assim, não sei, você pode discutir sobre até quantos anos a gente depende, mas o Martim com 6 anos, vai fazer 6 anos agora, se eu soltar ele na vida e ele não tem condição de nada, assim. Então ele depende, então ele tem uma dependência concreta em vários níveis e uma dependência de afeto, de cuidado, né, de apoio, de amparo, de suporte mesmo, né? Ele depende disso, assim. Ontem ficou com muita saudade da mãe, começou a chorar com isso. Tu falou, tô com muita saudade da minha mãe, e porque tem essa dinâmica da vida, e que é uma coisa que acontece, saudade e tal. E aí é isso, aí parar e falar, conversar, quer falar com ela, abraçar e tal, abraça, abraça. Fala, não, tudo bem, vamos lá. E, bom, um exemplo só assim, né? E é uma necessidade de apoio.
e de afetos, conexões de afetos. Ao longo da vida, cada um vai desenvolver esse processo de um jeito, como falei ontem. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma marca que não desaparece. A gente não vira indivíduo independente totalmente e ponto, sem necessidade da existência do outro. Acho que tem gente que até vai virar pessoa que vai morar numa cabana isolada e tal. Tem alguns exemplos disso, o Torro, por exemplo, é um bom exemplo disso, exemplos muito legais disso, inclusive. Mas isso é uma revisão que essa subjetividade específica faz desse processo de dependência que existe, né? Isso é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, que existe na gente. Então, um tanto de vezes a gente quer conseguir e tal, tá sozinho e tal, mas tem essa marca na gente que é dessa dependência afetiva, dessa necessidade afetiva e de um momento de dependência mesmo. Lá atrás a gente foi dependente mesmo, todos nós fomos dependentes. A gente vai deixando de ser, mas a gente foi dependente. Bom, ao mesmo tempo, no mundo atual, a gente está vivendo uma certa revisão de uma série de coisas. Dentro dessa revisão, a família deixa um pouco de seu valor central, né? Antes a família era grande coisa, agora a gente está mais concentrado talvez na ideia do individual, do sujeito, daquele cara lá, o que você vai ser na vida, o que você vai ser da sua vida. Então, a gente para de ter um pouco de investimento naquilo que a família é como a definidora de quem você é. Então, o que você é? Eu sou a pessoa que faz parte desse clã, dessa família aqui. Lá atrás o clã, depois a família, né? Mas então, a gente vai caminhando para situações de individualismo, individualidade barra individualismo, mas de sujeitos que existem sozinhos no mundo. Se você olhar agora, acho que no Brasil, nos últimos anos, tem um aumento de 4 milhões de pessoas morando sozinhas. Isso é um dado, assim, é uma coisa para a gente pensar. Ao mesmo tempo, outro dia eu vi uma pesquisa pesquisa americana, que diz que uma em cada 4 crianças de hoje não vão ter relacionamentos longos na vida, nunca. Não vão ter. Uma em cada 4. É muita coisa, 25%. Não sei como é que eles fazem esse cálculo. Fiquei até assim, tá bom, mas como é que você sabe? Né? Mas é uma projeção lá e tal. Bom, mas então é muita coisa. Então, de pensar que a gente está caminhando para um campo de individualidade mesmo. Então, nesse sentido, você ter a capacidade de estar bem só é importante para você sobreviver com menos sofrimento, né? Assim, considerando uma ideia de evolução. Assim. Então, o campo de hoje é da individualidade, é da produção, é do trabalho, é da produção de si mesmo. Então, para você estar bem, você tem que conseguir estar bem sozinho. Isso é uma coisa para se pensar. O mundo parece estar caminhando para esse lado. É claro que o mundo dá voltas, né? Realmente ele faz reviravoltas que a gente não espera. Os processos são muito mais complexos do que a gente pode olhar. Por isso que essas pesquisas de previsões são estranhas. Mas, de repente, ele dá uma volta e vai parar num outro lugar. Aí você fala, uai, como é que aconteceu isso? Você fala, pois é, o mundo, cara. As pessoas são os afetos, a gente não consegue. Os processos políticos, sociais, têm a ver com afetos meio escondidos que a gente não entende muito bem como que se passaram. E deu uma volta. Bom, isso é uma outra coisa para se pensar. Teoricamente, quem consegue estar bem sozinho está mais bem preparado para esse mundo de hoje. Isso é uma parada. Ao mesmo tempo, aqui na fala dela, eu reconheço, ou intuo, ou percebo, ou imagino, sei lá, uma espécie de não tranquilidade em relação a isso, né? Até porque se tivesse tranquilidade em relação a estar sozinha, ela não estaria me escrevendo. Mas bom, tem alguma coisa de errado comigo? Tem alguma coisa de errado comigo? É medo que eu tenho? É insegurança? Não querer lidar com o outro? E aí é engraçado, né? Porque aí tem o processo do individualismo acontecendo, desse processo de estar bem sozinho, mas ao mesmo tempo tem ainda a carga da ideia de relacionamento. Isso é o que a gente está vivendo, né? Tem essa coisa do se vire aí sozinho, mas tem a ideia do relacionamento amoroso em cima da história. Então, quando você não vive isso, parece que tem uma coisa de errada com você, que não necessariamente tem. Você pode viver sozinho a vida inteira. Antigamente, a pessoa que não tem nenhum relacionamento ao longo da vida era um renunciante religioso, né? A pessoa tem que virar padre ou, sei lá, freira para não ter relacionamento religioso ao longo da vida, teoricamente. Mas hoje em dia, talvez você possa passar a vida daqui a pouco, realmente, então, sem ter um relacionamento amoroso e você não precisa ter feito uma escolha religiosa para isso. É só uma escolha de vida. Então, a princípio não tem nada de errado, mas é óbvio que isso causa ainda uma sensação de sofrimento e estranhamento. Por conta dessas narrativas, da narrativa amorosa que continua na gente, e por conta, eu acho, talvez por conta dessa espécie de fase de contato afetivo que existia na gente lá atrás, que não se apaga.
Que não é simples assim de apagar. Talvez, né? Talvez tenha aqui isso na pergunta dela também, assim, que no fundo, eu queria me relacionar com alguém. Tem gente que não, mas eu acho que talvez ela sim. Eu queria me relacionar com alguém, mas eu não sei muito bem, porque eu não estou sabendo mais abrir espaço. Porque eu estou tão bem resolvido aqui, bem resolvido aqui, na minha lógica, encontrei o autoconhecimento, encontrei a solitude, eu encontrei quem sou, que eu não consigo mais. Eu não sei mais como. Com 20 anos, eu não sei mais como abrir um espaço, porque eu entendi quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou muito bem, abrir um campo de descoberta que é uma relação, um pouco de descoberta, um pouco de não saber, é um pouco difícil. Não que não seja bom você saber quem você é para poder se relacionar. Sim, mas o saber total sobre si meio que inviabiliza uma relação. Porque numa relação você tem que estar aberto para um não saber, em algum grau. Isso é delicado, tá? Esses limites, bem delicados. Assim, não estou defendendo que a gente tenha que estar perdido e vá se encontrar numa relação. Não é isso. Mas a gente não pode estar com certeza absoluta do que é a vida, do que sou eu e de tudo mais, porque a gente não tem assim campo para diálogo. Né? Se a gente está entendido sobre quem somos, não tem muito espaço para descoberta. Isso em qualquer campo, na relação, na vida, na leitura, na discussão, na conversa, em qualquer campo. Então, parece que a gente então está resolvendo uma certa necessidade de entendimento sobre si e inviabilizando um campo relacional que ainda funciona como necessidade no afeto. Você ainda fala, mas eu queria talvez poder, sei lá, dormir de conchinha, como diria a Flor, o pezinho embaixo da coberta, essa história que eu brigo e falo, mas isso é carência e tal. Você não pode entrar numa relação para isso. Então essa história toda que a gente já falou aqui 1000 vezes também. Mas isso continua existindo lá na gente porque a gente tem esse traço de memória física e memória em todos os sentidos do afeto. Ele continua lá na gente. Então, por mais que a gente saiba, tenha experiências de solitude interessantíssimas, que podem ser realmente interessantíssimas, a gente é gregário, a gente é feito em contato com o outro, em muitos sentidos, no sentido evolutivo, no sentido psicanalítico, no sentido das fases do desenvolvimento de uma criança, né, no sentido pedagógico. Então, em muitos sentidos, a gente é feito em contato com o outro, no sentido social, obviamente. Mas então, a gente não pode simplesmente recusar isso, entendeu? Mas aí como é que a gente vai achar a equação que é razoável para a gente, para que cada um entenda os seus limites, as suas possibilidades e consiga se relacionar mais ou menos, né, com mais frequência ou menos frequência, ter uma relação X ou Y de tal jeito, com menos sofrimento, né? Não fugindo do sofrimento, mas processando melhor as carências que podem acontecer, né? E processando melhor, talvez, as invasões que o outro pode também fazer em relação a você. De falar, não, isso eu não quero. Não é porque a ideia de relação é assim que eu quero ter essa relação. Eu quero uma relação com mais espaço. Ou não quero uma relação exatamente, eu quero encontrar pessoas, ter experiências com pessoas, não um relacionamento estrito sensu. Só que é difícil, por mais que para ela, com 20 anos aqui, tenha entendido tudo isso, entender que ela pode ter relacionamentos de outras ordens, que não são o relacionamento formal, é difícil de processar. Não é simples assim. Porque todo mundo tem relacionamentos formais e parecem estar esperando isso ainda da gente. Então, tem essas duas forças acontecendo ao mesmo tempo. A dos relacionamentos formais e a da solitude, do autoconhecimento, do seu processo. Elas não são opostas, necessariamente. Não são. Justamente é o que a gente tem que perceber. Elas não são opostas, elas podem caminhar em contato. Só que você tem que conseguir entender os seus limites dentro dessa história, a sua especificidade dentro dessa história. E não simplesmente querer cumprir essas narrativas da solitude ideal, autoconhecimento ou do relacionamento amoroso ideal, querer cumprir essas narrativas lutando com um outro campo mais interno seu, talvez, que é o campo da necessidade do outro, que em algum grau existe em todos nós, como eu já disse. Então, essa equação que você vai ter que elaborar das narrativas, da existência individual, individualista, individualizante hoje em dia, e da narrativa amorosa, e num campo da sua necessidade de contato, da sua necessidade de afeto, é o grande desafio que a gente tem agora nesse campo, eu acho, né? Como que a gente modula isso mesmo? Difícil. E aí é uma coisa que é interessante pensar, por exemplo, que tem mais gente morando sozinha, né? Tem mais gente sem precisar da presença do outro para se sentir existente, como já disse aqui 1000 vezes, sem precisar da presença constante do outro para se sentir existente, né? Mas ao mesmo tempo está o tempo inteiro conectado a um outro, está o tempo inteiro se postando
e pedindo que alguém olhe para si, né, para me dizer que estou aqui, ou vendo alguém existindo. Então, ou vendo séries, ou vendo coisas, ou vendo pessoas, mesmo que no campo virtual, vendo pessoas existindo, buscando tipos de contato. Então, vejam, em geral, é falacioso, é mentiroso dizer que a gente tá conseguindo ficar bem sozinho. A gente está buscando outros contatos o tempo inteiro e reconhecimento de si. Para mim, essa coisa de se postar. Bom, eu estou sozinho, mas eu me posto. A pessoa mora sozinha, tal, tudo bem, mas ela não para de documentar a própria vida e dar notícia da própria vida para alguém, para que alguém diga para ela: tô vendo, oi, tô aqui, tô te vendo. Qualquer pessoa que seja. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Também, né? Então, tem um aumento da capacidade de estar só, mas um aumento da necessidade de ser olhado ao mesmo tempo. Então vamos pensando que isso não é tão simples assim. Quem é que consegue? Existem as pessoas que conseguem estar bem sozinhas sem precisar desses mecanismos de contato com o outro o tempo todo, de reconhecimento do outro, mas são raras. Então essa equação é complexa. O que eu diria para ela, então, resumindo, é calma, paciência e respeito em relação aos seus afetos, ao que você experimenta e ao seu percurso. E talvez o seu percurso não vá ser assim tão bem resolvido, assim como você gostaria que ele fosse. De, bom, sei quem sou e vou viver aqui e tal. A vida é uma espiral estranha, né? Então, enfim, chegamos a algum lugar ou não? Acho que falamos coisas interessantes, talvez, tomara. Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários abrem outros campos sempre, que não estão só nas minhas elaborações, e assim a gente caminha mais um pouquinho para um lado e para o outro. E mandem perguntas por aqui, pelos comentários ou pelo direct do meu Instagram, se você não quiser ser lido pelos outros. E amanhã eu volto com mais uma questão, elaboração, tentativa, impressão, né? Pra gente não seguir nosso trabalho, tá bom?